Nadou. Meu pai era da aeronáutica. Então, a história que nós sabemos da nossa mãe é muito pouca. Quando a gente é criança, você não se importa com saber da E não história. sabe, né? E na hora que você vai procurar, vai ver da onde que... Exatamente. Localização, parente, tudo, aí dá aquele... Todo mundo já daquele morreu. branco total, Todo mundo já morreu. A gente nunca se interessou porque no Brasil não é uma coisa nova. Agora, no mundo, ao contrário da Europa, meu marido é australiano, nós moramos na Austrália, já tem 30 e cacetada anos. E lá as pessoas sabem um pouco mais, tem mais as coisas são escritas. Você pode em qualquer lugar achar de uma pessoa de 1600, 1700. Eu sei dos meus avós, mas meu avô não foi escravo. E meu bisavô era português. Eu sei onde ele nasceu aqui na Serra, como que é Serra? Onde tem hoje como que chama ali? E no Palites tem a represa Serra Mar. Ali tem a represa, eu sei que meu bisavô era dali. Então ele já não era escravo. Meu bisavô casou com uma escrava, que ela era liberta. Aí ele se casou, foi gerando a família de Paulo. Aí a gente tem isso, tem aquilo outro, na Europa tem aí já tem meu primo puxou, que ele trabalha na justiça também aqui no Brasil. Aí ele pegou e puxou a árvore e tal, que é de portugueses, tal. Já tem a família, tudo. Você sabe como ele puxou a árvore? Por onde? Sabe? Não sei. Ele só por relato de pessoas. Não, ele pegou, fez um levantamento, que minha tia também era de 1900 de bolinha, ela pegou, passou para ele, ele já fez. Aí foi ver, tem brasão, tem isso, tem aquilo outro, de famílias portuguesas. Exatamente. O meu avô é de Paula também, a origem do sobrenome dele. Francisco Valentim de Paula. Mas o vovô já é de Minas. Era de Minas. Aí o vovô nasceu em Minas. Não, tá legal. Mas aí eu tô tentando ver aqui de Paula, não sei. Tem milhões de Paulas, mas tem muita extensão de familiares daqui, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Famílias de Paula. Exatamente. Entendeu? Se você for puxando, tem muitos familiares nossos, tudo do Rio. Tem família, primos de primeiro grau, primos de segundo grau, tudo do Rio. Como a gente já descobriu, de ontem para ontem mesmo, em Bananal tem muita gente chamada Justino. Quando a gente perguntou em volta por lá, falou, um nome muito comum na época. Justino, Justo, Justiniano. Oi! Olha só, gente! Bom dia. Bom dia, boa tarde. Alô, prazer, Paulo. Geraldo Paula, as suas ordens. Geraldo Paula. Eu Geraldo Paula. Patrícia Valentim, que era o nosso pai, de Paula. McLennan. Por causa de mim. Por causa dele. Eu sou Alistair McLennan, da Austrália. Eu estou da Austrália. Austrália. Eu sou muito nativo aqui, do passado. Mas ela é brasileira também. Eu estou gravando. Eu posso gravar? Nós estamos fazendo uma história da família. Ele está puxando a árvore da sotaque família dele. Eu entendi. Dela, aqui do Eu já Rio. entendi. Isso Tá bom. parece que vai ser uma fonte de informação. Olha, eu vou ser sincero. Eu acho que pouca coisa eu vou Alguma coisa esclarecer dessa pessoa que vocês estão procurando. Essa pouca coisa vai ser Porque- muito pra gente coisa, agora. Porque faz um tempinho, né? Muito tempo. Então o senhor é da Austrália. Eu estou da terra do canguru. Do Canguru, Aonde isso. o canguru Pula. pula. É isso mesmo. Vamos sentar? Vamos Ah, sentar. vamos sentar. Puxa. Muito prazer em conhecer o senhor mesmo. Mas- E o senhor Luiz? E a senhora é do Rio? Nós somos do Rio. Então a história vai que meu nome é Patrícia, nosso pai era Paulo. Nossa mãe, Maria Benedita Justo, nasceu de Sebastiana Justo, que nasceu Aqui é nomes.
que nasceu do Justo Justiniano da Silva. Justo Justiniano da Silva era o nosso bisavô. Nós não conhecemos a nossa bisavó, a nossa avó, a Sebastiana Justo, porque ela faleceu muito nova, aos 22 anos, em Bananal. Então, nossa mãe, uma pessoa muito linda que nós lembramos, eu estou com 61 anos. É jovem. Muito jovem, o senhor também está muito jovem, e não parece que tem 94 anos, nem um pouquinho. 95. 95, desculpa. Nem 95, muito coisa. Bem. Isso é o que é vida aqui, aqui Então faz pra gente, nasceu Muito bom. em... 30, já estou 30, completando 29 para 30. Eu conto no sistema, Antigo. acho que é, não sei se é a China ou no Japão, Ah, que tá. conta a criança desde quando Na barriga Foi da gerado. na barriga da mãe, barriga 9 da mãe. meses Uau. na barriga da mãe. Oi! Cumprimenta ele, Luiz. Na escola. Bem, graças a Deus. Oi, prazer. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, nossa mãe, que nós sabemos, nós nascemos no Rio, nascemos na Ilha do Governador. Ai, eu nem olhei, ó. Nossa mãe, Maria Benedita, se tornou Maria Benedita Valentim quando ela conheceu o nosso pai, Paulo Valentim, que a história a história é sempre meio assim. Ela o conheceu no Jacarezinho. Nossa mãe morava no Jacarezinho, foi criada pelas tias delas, que eram a Maria, nós a chamávamos de tia Nica, eram a Benedita Justo, Maria de Lourdes Justo, Jovelina Justo e Agripina Justo. O Justo eu estou adicionando, eu não sei realmente o sobrenome delas, eram Justo de todas elas, mas nós conseguimos a certidão de algumas. Então ela casou com o nosso pai, foram 5 filhos dela, e ela se casou em 63 com o nosso pai, e eu nasci um pouco antes de eu nascer. Eu sei que ela já estava grávida de mim quando ela nasceu, mas se casou com meu pai em 63, e teve 5 filhos, faleceu em 75, aos 36 anos, de uma doença crônica do rim. Só tinha um rim e não sabia. E na época que ela faleceu, eu estava com 13 anos. Sou a filha mais velha, mas eu tenho um filho mais velho, Marcos, que ela, quando se casou com meu pai, já tinha esse filho. E não se sabe quem é o pai é. Mas a história é que mamãe faleceu 47 anos atrás. E quando a gente é criança, a gente não corre atrás de saber dos descendentes, de onde a gente vem. Você não se preocupa. E já tem de muito tempo. Meu marido é uma pessoa que ama fazer a árvore da família dele, fez tudo. E ele fica falando para mim, vamos fazer a árvore da sua mãe e seu pai. Eu falei, no Brasil é muito difícil saber, ter recorde das nascimentos, dos óbitos e tudo. Mas eu tinha a certidão original da minha mãe, que meu pai me deu muitos anos atrás, depois que ela faleceu, e estava guardada comigo. Quando nós vamos ao Brasil, vamos visitar. Ela nasceu em Bananal. Vamos em Bananal para a gente ver se acha alguma coisa. E esses anos todos, nós chegamos aqui ontem, fomos ao cartório em Bananal, sem ter muita esperança de saber nada, que tudo que nós sabíamos era o nome da minha mãe, o nome da minha avó, a mãe dela, e o nome de 2 pessoas na certidão, que dizia ser Familiares, né? os avós maternos, os pai e a mãe da nossa avó. E ontem, quando nós chegamos, com surpresa, eles tinham muitas coisas lá, e já achamos umas discrepâncias. Que o nome das pessoas na certidão da minha mãe, que constam como os avós maternos delas, diz Benedito Eugênio Mariano e Benedita Batista. Mas quando nós puxamos os nomes lá, na verdade, os pais da nossa mãe os avós da nossa mãe, que seriam os pais da Sebastiana Justo, Justo Justiniano da Silva e Ana Maria.
Eu acho que é Ana Maria da Conceição, não tenho certeza. E os avós paternos é o senhor Graciano José Ribeiro e Rosa Maria da Conceição. Entende? São assim, os nomes que nós temos. Então nós estamos tentando, e que eles vêm do bairro do Carioca, e que trabalhavam como lavradores, o Justo Justiniano. A minha mãe, quando saiu daqui, era muito pequena, mas a mãe dela, Sebastiana Justo, era doméstica. E ela nasceu na fazenda Quilombo e faleceu na fazenda Das das Pedras e foi enterrada no bairro do Santana, no cemitério no bairro Carioca. Cemitério ali, acho que é Carioca. no bairro do Santana. Santana do Bom Sucesso. Santana de Bom Santana Sucesso, de isso Bom mesmo. Sucesso. Rancho Grande. E nós passamos nos Rancho indicaram ali o cemitério do Coqueiro, dos Coqueiros. Nós não sabemos, tem muita... Nós não achamos, e nós sabíamos que não íamos achar a sepultura por causa do tempo. Ela já estaria enterrada há 84 anos. Mas 2 trabalhadores apareceram lá e nos indicaram para falar com o senhor Marcelo Coveiro, que trabalha já há muito tempo. Ele está em Bananal. No momento ele está em casa convalescendo de acho que de um ataque do coração, alguma coisa assim. Então vamos tentar correr atrás disso também. Mas aí continuam. Aí os rapazes, esses trabalhadores, nos falaram, quando eu comentei que na certidão diz que eles vêm do bairro do Carioca, a menina do cartório disse: o bairro do Carioca talvez faça parte do município de Arapeí, porque antigamente era tudo junto. Arapeí e Bananal eram ligados. Então ela falou pra gente: vem Arapeí também. Mas aqui no cemitério, quando nós encontramos esses trabalhadores, eles nos falaram que, não, bairro, tem um bairro Carioca por aqui. E a gente olhou, só tinha morro e mato. Não, porque aqui era o Rio Carioca, então. Então ele falou, tinha um bairro aqui. E ele falou que tem também um cemitério de escravos aqui embaixo. Também já acabou. Nós passamos por lá, dá para ver um pouco de onde era. Tem muito poucas, mas já tudo coberto por mato. E tem umas 2 sepulturas grandes, mas é só isso. Ali era só os escravos. Isso, Antigamente. Então já é muito mais velho, porque a escravidão já tem 200 e tantos anos, que foi abolida. Foi abolida. Abolida de um jeito, de uma maneira, não é? Entre aspas. Entre aspas, exatamente. Exatamente. E então nós decidimos ir mais à frente um pouco para ver se nós achávamos esse bairro do Carioca. E por alguma luz divina, nós paramos aqui, nós vimos essas fazendas aqui, paramos aqui e não tínhamos certeza para onde ir. Nós vamos bater aqui nessa porta aqui, bater palma e ver se alguém pode nos indicar se esse é o bairro, ou onde é o bairro do Carioca. Porque olhando daqui não parece que tem muita coisa. E a fazenda, então, o seu Luiz apareceu, e olha aqui, se Deus quiser, a gente consegue alguma informação. A Fazenda das Pedras é lá no Jaime, né? A Fazenda das Pedras é para lá. A Fazenda da Pedra é aqui do... Para lá. Que já nem tem mais a casa. Tem a casa lá ainda? Fazenda das Pedras tem sede lá, tem pessoa que... Lá é mas não tem ninguém, acho que não tem ninguém. Não tem ninguém mais antigo lá para você ver. E não tem ninguém antigo. Essas que pessoas a Fazenda das Pedras era da prima do residem senhor. ali, não conhece nada. Não conhece nada, não tem um histórico. Ou seja, a fazenda já venderam, fracionaram as terras e mora... A Fazenda da Pedra era de quem? Do primo do senhor? A Fazenda das Pedras foi o último dono, foi o Vivica Lima. Vivica Lima. Faz 1.200 Que é lá foi dono dos quilombos. Também. Faz sentido, então. Então, lá no quilombo, se a senhora vai lá, eles não sabem dar informação nenhuma. Então, Vivica porque são toda pessoa que vem de fora. Que nasceu num lugar e está trabalhando com o mesmo dono, Vivica. Não, ele está falando que Vivica era o dono das 2 fazendas, o dono. Patrono das 2 fazendas. Ele não nasceu no lugar.
Ele herdou, tinha as duas fazendas. Parece que é isso. Tinha as duas. E a nossa família trabalhava para ele. Então, isso que eu tô falando. Eu falei, faz sentido. Que ela nasceu em uma A família e do... morreu na outra, mas as duas pertenciam à mesma pessoa. A família dessa pessoa que o senhor está procurando, fazer um levantamento, trabalhava por Quinca Paula. Isso que eu É tô aí falando. na Casa Grande. É isso que eu tô falando. Onde, mas lá ninguém Ninguém vai saber não porque não conhece. era. Quinca Paula era primo do vô, Primo do pai. Do meu primo pai. do pai dele. Por isso que eu tô falando, tá. ali era da família Paula. da família Paula, que era primo do meu avô, que era dono aí sim vai cair na época que ela tá procurando. É. Mas ali já não Essa tem nada. tem mais pessoa que a ninguém, senhora está Porque procurando, dali dos Quinca eu Paula, o pessoal foi pro conhecia, Rio assim, também. ainda era criança, eu tinha uns 7, 8 anos, Uhum. ele morava ali, vizinho até do dono da fazenda. O Justiniano. É o Justo. Mas não conheço ninguém da família dele. Conheci ele Ah, assim, porque naquela época a gente para sair e, vamos supor, num comércio que se dizia venda, Uhum. comprar um arroz, um feijão, um açúcar, a gente ainda ia acompanhado com 7, 8, 10 anos, ainda Isso. ia com uma pessoa, a Mais gente velho. ia buscar, vai Mais buscar velho. lá, tal, isso, assim, Então, um açúcar. E o que o senhor lembra da vivência dele, como ele era, como ele, sei lá, como se vestia, como andava? Tem alguma informação que ele trabalhava? Como Trabalhava assim, ele era colono desse primo do meu pai. E morava assim numa casa simples, casa de barros, né? Barro batido, Isso. sapateado, com bambu dentro? com bambu dentro, Trançado. casa de ripa, a Cheguei a coberta pegar de isso. sapê, aquelas casinhas assim, janelinha pequena que só Uhum. cabia Só a o meu cabeça. olhar. Era assim, pessoa simples. Ele era pessoa alegre, pessoa... Ele era moreno, mais queimado um pouco do que eu. Pessoa simples, né? Pé no chão. Como era de época, né? Ninguém tinha. Na época. Era alguém assim, tipo, respeitador, trabalhava de manhã, voltava, assim. Sim, trabalhador. Era colono, né? Plantava, fazia roça de milho e tal. Aquele caboclo simples. E conheceu ele já casado ou antes de casar? Não, conheci, Criança. já conheci ele casado, senhor, assim, de seus 30 anos, Ah, tá. assim, mais ou menos. E ele era casado com... Você lembra? Não lembro. Lembra da fisionomia da esposa dele? Não, da esposa não, muito pouco dele, assim, moreno, cabelo encaracolado. Nome. Mas esse aí é o seu Justo e tal. Das filhas dele, o senhor não lembra de... O senhor chegou a conhecer algumas? A mais... Agora há pouco me passou. Parece que ele foi abençoado e teve muita mulher. Só menina que ele teve. Então, eu, por nome, tinha uma que me passou na mente enquanto eu estava lá dentro Então, os nomes eram Maria. Não é Maria da Luz? Tinha Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes tinha. A mais velha, a gente só tem o nome de Maria no certificado, na certidão, mas nós, então, nos faz pensar que foi a nossa tia mais velha, que a gente chamava de Nica. Era uma das irmãs. Ela era mais velha de todas, então tem menos lembrança dela. Mas ela chamava Nica. E a Benedita, Maria de Lourdes, Não, Jovelina e Agripina. And Sebastiana. E Sebastiana. Yeah. Agripina. Agripina, puxa vida, eu conhecia aqui uma Agripina, mas Só no tempo eu era muito criança, né? E ela, acho que nasceu
Onde é que está aquele papelzinho meu? Ela teria nascido... O senhor de 1930. Ela nasceu em 26. Então seria um pouquinho mais velha. E escola? Tinha escola? Vocês Tinha iam à escola. escola aqui? Tinha no Rancho Grande. No Rancho Grande. Rancho Grande. Mas as crianças daqui iam para a escola lá Iam também? pra Iam escola todas. ali. Andando? Andando. Eu mesmo, Caminho da raça aqui. É. o pouco que eu aprendi ali na escola do Rancho Grande. Tem a igreja A escola é do lado lado da igreja. Não sei Poucos se foram. vocês viram lá. Poucos Do deles lado da foram igreja. para a escola. Tem a Do lado igreja. da igreja. Do lado Tem da a igreja igreja. tem uma casa branca e azul, né, pai? É. Umas portinhas lá. Lá era antigamente era a escola. Ali Ah, foi tá. Hoje se usa lá no dia que tem festa, tem isso, aquilo, outro, eles usam lá como cozinha, salão de Os alimentação. dos colonos também estudavam nessa escola? os filhos dos colonos. Sim. Estudava, porque Legal. eu fui nascido aqui, o que eu aprendi, É que estudei lá ali. posso tentar buscar os nomes da época, se tem algum registro, né? Posso Ok. tentar buscar isso. Pela escola também, né? E meninos e meninas estudavam ou só meninos? Estudavam. Todos dois. Era meninos. os dois Meninos sexos. e meninas. É. Menino e menina. Porque Inclusive minhas primas estudaram ali, Uhum. que era da fazenda, da Casa Grande, que é o nome. Estudaram aqui, eram 6 ou 7 irmãs. Uhum. Não tinha menino, era só menina. Aham. As 6 ou 7 moças. Todas elas estudaram aqui, daqui foram para Guará, Uhum. se formaram professora Ah, e voltaram para coincidência da aula aqui em Rancho Grande. então. Algumas professoras, outras dentista, médica, Muito. são todos. Muito bom. Já ele tinha mais condições do que meu pai, as filhas estudaram. Meu pai não tinha condição na época, nenhum estudou. Nenhum dos filhos do meu pai. Mas eu aposto... Não, só quem estudou. O Aloysio. Luiz, o tio Dudu, que foi para São Não, Paulo. o Dudu estudou em São Paulo. Mas estudou, né? Estudou. Estudar aqui, estudei em São Paulo. As primas também. Foram lá para Guará, para não sei onde estudar. As Ele estudou filhas em São Paulo. do Kika Paula foram estudar em Guará. Se formar, as minhas irmãs, algumas que tinham vontade de estudar, igual a Elza, a Joana, mas meu pai não tinha condições na época. Mas o mais novo Quando- estudou. O senhor é o mais velho da família? Não. Nós éramos, acho que uns 10 ou 12 irmãos. O senhor Desde não era o mais 12. velho. E tinha mais velho Manuel, Eduardo, José e Alice. Manuel, Eduardo, José e Alice, eram 4. Aí a mãe deles faleceram, meu pai tornou casar. Ah, tá. Casou-se outra vez. Aí veio os outros. É bem parecido com a nossa história. Não, minha mãe faleceu, meu pai casou-se novamente também. Aí, Tia Ana, madrinha. não, deixa eu ir na Antes da escala, madrinha? senão falha. Antônio Paulo. Ah, o Antônio Paulo é mais velho que a madrinha? O Antônio, Ana, Elza, Joana, Geraldo. Antes tinha um, parece que era Vicente, um irmão meu. Você nem nunca viu Faleceu. falar, viu? Que eu tinha outro irmão. Ouvi falar, Então. mas faleceu. Ari, Aloysio, Tio Paulo. Paulo, Tá na ilha. Tem mais de 10 Nair, aí. E a Cida, Nelly. Nelly e o Ari.
Tem mais de 10. Muitos. Tem mais de 10. Eram uns 18 por baixo. 18. Eram uns 18 por baixo. E o senhor é o único que ainda está aqui para contar a história ou tem algum? Eu tenho 2 irmãs que moram em Barra Mansa. O meu irmão caçula faleceu aqui nesse Covid-19. On COVID. Era o 2021. caçula. Na Covid ele teve. Esse tinha estudo também, estudou um pouquinho. Era mais caçula. Aí tem meu tio que mora em cima aqui. No sítio de cima. Aí tem os primos que moram lá embaixo. Tem um pessoalzinho aqui da família ainda. O senhor conhece alguém com o nome de Nália? Nália. Nália, conheci muito. Ela já faleceu? Faleceu faz muitos anos. Uau! Sabe onde ela mora? Onde eu posso chegar à casa dela? Onde ela Que essa morava. Onde ela morava. Morava. Isso, mas não ficou parente? Ela era sozinha? Aqui não tem. A turma estão todo pro Rio. Ui. Porque essa tia Nália, uma prima minha, falou que visitava no passado uma senhora Nália, uma tia Nália. Aí só tem essa informação, ela falou aqui. Que ainda tinha parente aí, que era a tia Nália, que morava aí tinha os filhos, né? Se tiverem vivo, ainda devem estar coroinha. Agora, Ela já estava com 100 e poucos anos. Acaso o local é próximo daqui? É longe. Não sei, andando lá para lá da Fazenda das Pedras. Lá não existe, você sabe o que quer dizer? Nada. Nada. Campo assim, ó. Tá. Só chega lá, só vê assim. É que o pessoal foi embora, né? E uma coisa que eu tô curioso, essa aí é minha, pessoal. Antigamente era muito mata, floresta ou já era pasto assim como vê agora? Não, tinha mata. Aqui perto, hoje já está devassado. Na época da guerra, Sim. Primeira Guerra Mundial, não havia gasolina. Então, eles inventaram, só acho que não era assim, o carvão para o caminhão movimentar. É o vapor do caminhão que puxava. Aqui ainda, ali no Grotão, onde agora é dos meninos, meu sobrinho, era mata virgem. Foi todo derrubado na época do carvão, na época da guerra. Aí usava as madeiras das árvores para poder... Ali em Rio Grande fazia o carvão, buscava atrás daquela serra lá, que o senhor vê, aquela serra lá, a tropa, a tropa quer dizer burro, e a tropa quer dizer um lote, de, vamos supor, 10 burros, 12, e às vezes era 1 ou 2 pessoas tocando. Cada animal daquele punha a cangalha, punha os apetechos na cangalha e chegava lá no sertão, punha de 3 a 4 sacos de carvão. Assim. Aí os colonos faziam carvão no local, já trazia pronto. Vinha pessoas de fora, daqui ninguém nunca tinha, vinha só gente de fora. Ia morar lá no sertão, derrubava, fazia o carvão, como é que chama? Carvoaria? Não, tem um nome que dá aqui onde... O igluzinho onde faz o carvão. Onde cozinha a madeira. Ele tem um nome. De assa. A madeira é cortada assim, né? Igual tá essa árvore ali. Derruba, pica ela, vamos supor, né? Assim, nessa altura, e empilha assim, ó. Empilha assim, igual um vulcão. Aí vai empilhando, põe um no meio e vai empilhando em volta.
E enche, aí pega o capim, envolve a madeira com o capim, com o mato. O Luiz nunca viu isso. Eu não. Aí depois que está o carvão, a madeira em pé assim, forra com mato e depois enche de terra. Aí a terra fica igual uma casa de João de Barro. E dentro está a madeira. Aí eles põem fogo por aqui, ó, por cima. Não tinha muita ventilação. Ou só no início do fogo, depois tampa para poder abafar. Para poder abafar e cozinhar o carvão. E de tantos em tantos hora ou dia, a pessoa vai alimentar. Vai pôr mais madeira, porque algum derrete, aí vai pôr. O nome é Geraldo. Melhor do que eu não escrevi, aí eu que já estou aqui assim. Geraldo Paula. Geraldo é Sebastião de Paula. Aqui tinha muito, cara. Senhor Geraldo, posso Aqui só quando mostrar os das seus águas, né? nomes para ver se o senhor Depois reconhece baixa logo. um desses nomes Depois aqui. da tempo da chuva, abaixa Ou demais. esses aqui. Porque acabaram muitas Ou matas, Justo cabeceiras, Esse foi o que o senhor falou. Ana Maria. Porque as plantas Tinha é que muita mantêm a água, água, o nível, não. tudo. O desmatamento está secando geral. É. Por isso que o mundo está desse jeito. Não. A água continua no mundo. A questão é que ela acho que está indo mais para o subsolo e não está ficando mais em conhecia cima. nenhum. Esse Vocês seria conhecem assim, ó. os Onde nossos passar? avós e Tá verde bisavós. ainda, tá? Não, só bisavós, todos Aqui, eles. Isso aí é cheio Essa de seria a água. nossa tia, mas Tá só o vendo? pai é o Depois mesmo. Aqui no meus primos ali, ó. Seria o mesmo. Essa é a Tem nossa um mãe, sítio que era já. Que aqui não dá pra você São ver. os mesmos nomes. Tem uma Esses casa nomes toda aqui, bonita ali no o senhor meio, não tá vendo? E reconhece? toda essa água que você está vendo, onde está verde, Benedito Eugênio. ó, bem verde, não tá? Aqui no pé. Esse Benedito Eugênio era o quê? Nós não sabemos, porque nós sabemos agora que eles estão constando aqui como avós maternos da minha mãe. Mas nós sabemos agora que os avós da minha mãe são Justo Justiniano da Silva e Ana Maria. É o que consta no cartório aqui. Então nós sabemos que isso está errado na certidão, mas não sabemos qual é a relação deles para poder estar aqui. Assim eu não conheci. Mas o Justiniano você conhecia? É. Aqui, muito pouco, só de Muito de pouco, passar e falar Esse com ele mesmo. na janela. Mas o senhor lembra que eles saíram daqui para ir Esse dormir? Benedito Eugênio eu conheci. Benedito Eugênio.